tarde a todos, muita luz, muita paz, que a doce e eterna paz do Mestre Jesus nos envolva nos estudos desta tarde, né? Desta tarde, para mim não é radiosa, está chovendo, mas não tem aquele sol esplendoroso. E aqui nós evocamos, ou invocamos, porque são duas palavras que nos remetem ao mesmo propósito, nós evocamos a espiritualidade maior em nome de Maria Santíssima e Chico Xavier, para darmos início aos estudos da tarde de hoje. E assim sendo, eu vou chamar a nossa amiga Sil para fazer a abertura dos trabalhos. Muita luz, a paz e paz, meus irmãos, e um beijo em vossos corações. Sil, por gentileza. Boa tarde novamente. Muita luz, muita paz. Que assim seja, Juarez. Interessante, Juarez, que o seu som estava chegando aqui para mim quando meu amigo WH disse-me que o meu som estava vindo de Marte, o seu estava vindo para mim de Júpiter. É bem verdade que Júpiter, na comunicação espiritual, é mais evoluído do que Marte, né? Mas estava muito distante, muito longe. Meus irmãos, como de costume, eu solicito que um de vocês digita aí na área de texto um número de 1 a 288. Por favor, vamos ler 57, Arnaldo Ramos, 45 e 57. Vamos ler os dois. Esse aqui é um livro de Carlos César Pastorino, Minutos de Sabedoria, escrito há bastante tempo atrás, com remessa de pensamentos por leitor, por ouvintes da rádio do Rio de Janeiro, né? 57 eu não estou com o virtual, estou com o normal. 57 o Arnaldo Ramos colocou e posteriormente vamos ler. Boa tarde, o Vanderlei. Boa tarde, seja bem-vindo. Colocou 57. Estimado Arnaldo, não pare jamais de trabalhar para o bem. Cada vez que paramos, nossa alma começa a ficar na rigidez cadavérica. A alma inativa morre de tédio e cansaço. E quando eu estou falando Vanderlei, eu estou falando para mim próprio, até o Arnaldo Ramos, que saiu e retornou. A alma inativa morre de tédio e de cansaço. Não deixe que seu espírito se enfraqueça da inação. Viva alegremente e entusiasta e empregue todas as suas forças na plantação do bem, do amor, do carinho, no coração daquele que o cercam na vida. Então tá aí. A alma, já ouvimos falar que a cabeça desculpa, eu falei Vanderlei, é Vanderlane, né, Minas Gerais. Muito bem, muito obrigado, senhor. Desculpa, minha querida Vanderlane. Então, o pensamento já falava aos nossos avós, os nossos ascendentes, que a cabeça despreocupada, que o miolo sem alguma coisa para colocar ou fazer algo, é a morada do demônio. Então, temos que ter. E o que é trabalho desse? A espiritualidade, de uma certa forma, Kardec questionou, e a espiritualidade foi unânime em afirmar que trabalho é qualquer atividade útil. Pode ser uma leitura, pode ser visitando o hospital, pode ser fazendo o bem ou a caridade ou qualquer pessoa, conversando com alguém, em síntese, você estando em atividade. Esse é efetivamente o trabalho. Por quê? Normalmente, dentro do campo social, depreende-se trabalho aquilo que advém uma remuneração pelo serviço prestado. Mas não, trabalho, para os nossos estudos aqui dentro da nossa doutrina, é toda atividade útil. Foi também o 47, o WH, meu amigo WH, que ofereceu um cafezinho, um cappuccino, né? Muito quentinho, e eu confesso a você que eu não tomei depois do almoço. WH tá aí. Tá. Ele tá aí. Então, WH, o amor
e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizade e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental. Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades. E veja que a paz nasce dentro de você. A felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Busque-a dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus e Deus mora dentro de você. Então, Deus não é nós, mas está dentro de nós. A felicidade está íncita, está interior, está dentro de nós. E se nós buscarmos a felicidade, a maneira de ser feliz, a maneira de conquistar as coisas, é procurando dentro de nós mesmos, é a utilização do nosso livre-arbítrio. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, foi dito o que é a felicidade? Perguntou Kardec à espiritualidade. E a espiritualidade não só corroborou, foi uníssona em afirmar que a felicidade no campo moral é a ciência do dever cumprido, né? É você efetivamente pôr a cabeça no travesseiro e falar, bom, hoje eu fiz isso, fiz devidamente o que deveria ser feito, fiz ao próximo aquilo conforme Jesus disse que deveria ser feito a mim mesmo. Então, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Isso é a felicidade no campo moral. A ciência do dever cumprido. No que refere ao aspecto material, é você viver com o básico, é viver com o necessário. O extraordinário, já dizia o poeta e filósofo Mogli, né? É demais. Vamos viver com o necessário, porque o extraordinário é demais. E ele, na sua simplicidade, aquele desenho, ele começava, eu não vou até cantar em consideração aos senhores e senhoras e amigos aqui da sala, porquanto a minha sonoridade vocal é um despautério, né? Então, mas Mogli diz que vamos viver tão somente o necessário, o extraordinário é demais. Então, no momento que nós vivemos com o necessário, que nos atemos tão somente o necessário, aí está a felicidade no que refere ao aspecto material. Recordando, felicidade material é você contentar com o necessário. A felicidade moral é a ciência do dever cumprido. É você fazer ao próximo o que Jesus disse, o que nós gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, né? É necessário somente o necessário, o extraordinário é demais. Muito bem, Miriam. E eu não tinha cumprimentado a Miriam. Zélia Carneiro e Osmar Francisco, seja bem-vindo. Então esse é o extraordinário modo. Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. E rico, né, meus irmãos? Dentro desse aspecto da necessidade, do necessário e do extraordinário, não é aquele que mais tem, mas é o que melhor necessita. E você pode ver que nesse mundo odierno, nesse mundo moderno, nesse mundo onde a sociedade tipifica aquele homem ou mulher de sucesso pelo que mais angaria, pelo que mais tem, na verdade essas pessoas que muitas coisas têm no que refere-se à materialidade, quase sempre são infelizes. Ao passo que, e você tem na família, e se você não tem na família, você tem um vizinho, você tem um parente, ou você tem um conhecido que vive tão somente com o necessário e é extraordinariamente feliz. Extraordinariamente feliz. Eu tenho 2 casos específicos em minha família e conheço dezenas. Tenho certeza que você também tem na sua família. Boa tarde, Zé. Pois bem, meus irmãos, então, como está aí no texto, hoje nós vamos estudar, deixa eu maximizar essa tela aqui. Hoje nós vamos estudar relativamente o capítulo 11, do livro dos Espíritos, né? Dos 3 reinos da natureza, dos 3 reinos. É
Eu esses dias estava conversando com a Sil, porque esses estudos estavam programados para quarta-feira e não tivemos a oportunidade de realizá-lo, porquanto houve uma intempestividade aqui, houve uma ocorrência em minha conexão que não foi possível ministrar o estudo. Então eu vou repetir, porque normalmente nós fazemos o seguinte, que é bom ressaltar, nós temos estudo quartas e sexta-feira, fazemos a programação para o mês, de forma sequencial. Qual é essa sequencialidade? Nós estamos em Obras Postas. Depois de Obras Postas é o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, segunda obra que saiu, que é o Espiritismo. Aí Livro dos Médios. Posteriormente, Livro dos Médios. Evangelho, Céu, Inferno e Gênero. Depois Obras Postas. Nessa sequência. E quando não dá para estudarmos aquela respectiva obra que está consignada, que está planejada por dia, nós deixamos para a semana seguinte. Mas hoje, como é o primeiro estudo, vamos pegar pelo Livro dos Espíritos. Vamos repetir os estudos da semana passada. Repetir não, fazê-lo, uma vez que não fizemos. E, como veremos no decorrer do estudo, é um termo ou um tema extraordinariamente empolgante, um tema que suscita e gera dúvida, e no próprio movimento espírita há duas vertentes. Há duas vertentes. Há a vertente das pessoas que afirmam que Deus criou à parte os homens, ou seja, nós não viemos da evolução animal, e há uma outra vertente, não tão grande como tal, que diz que viemos em evolução desde o átomo, né? Foi evoluindo. Eu, inclusive, estou nessa segunda vertente. Kardec, ele começa perguntando à espiritualidade relativamente à divisão dos reinos, o qual seria mais ideal. Se é o reino mineral, vegetal, e o mineral, vegetal e o próprio animal, ou se é a divisão orgânica ou inorgânica, ou uma quarta divisão, mineral, vegetal, animal e hominal. A espiritualidade, ela respondeu que isso aí não tem uma consistência. Todas essas divisões são extraordinárias. Todas essas divisões são extraordinárias. Mas no que refere à materialidade, é oportuno ressaltar, disse a espiritualidade, que há dois reinos, o orgânico e o não orgânico. O que é o orgânico? O orgânico, né, meus irmãos, é aquilo que tem princípio vital, que tem vida. E o inorgânico é o que não tem vida, é o material. Então o orgânico é o animal, é o vegetal, é o hominal. O inorgânico, a matéria propriamente dita, sem vida, sem o fluido, vamos dizer, sem o fluido vital, né? A matéria inerte. A espiritualidade diz que no reino inorgânico, ou seja, na vida, não há intuição. O reino vegetal tem sensibilidade, mas não tem intuição. Kardec, como bastante arguto, né, e perscrutador, ou queria, muitas vezes, chegava até a colocar o espírito no canto disso. Pois bem, mas como algumas plantas carnívoras, algumas plantas sensitivas, ao assentar um mosquito, elas fecham para a posterior alimentação, ou o toque de qualquer objeto, elas se contraem em defesa própria. Isso é um instinto? E a espiritualidade diz que depende da maneira que denominarmos o instinto, depende da maneira que assim cognominarmos, porque é um instinto bastante mecânico. E agem assim e portam-se desta forma mecanicamente, de forma inerte, mecanicamente. E relativamente aos animais. Os animais, relativamente aos vegetais, vamos subindo na escala, né?
Os vegetais já têm a parte sensibilidade. E muitas vezes até uma pequena intuição, porquanto uma planta, se ela for colocada a semente numa parte escura, ela vai, os seus galhos vai contorcendo, procurando a claridade para a sobrevivência, mas naturalmente não tem intuição. Já os animais, Kardec diz que tem uma pequena intuição para a preservação da vida, tem naturalmente uma pequena inteligência, uma inteligência rudimentar, e essa inteligência a gente pode, de uma certa forma, qualificar um gato, por exemplo. Ao espreitar o rato, ele em cima ou debaixo da mesa, ele pressente ou ouve os passos do roedor e fica na espreita. Muitas vezes atrás de um objeto. O fato de ele pegar o rato para a sua própria subsistência alimentar é uma preservação. Mas no que refere, no que pertine a ele ficar de trás do pé da mesa, de trás do armário, próximo à geladeira para dar o bote fatal, ali já é uma pequena inteligência, uma inteligência rudimentar. Então o animal já tem uma inteligência, mas não tem o livre-arbítrio para, de uma certa forma, receber o selo da inteligência no reino hominal, né? Que tem a razão, que tem a inteligência, que tem o bom senso, sabe discernir o certo do errado. As plantas experimentam pela mesma forma sensações físicas, sofrem quando mutilam, mas não sentem dor. Elas não sentem dor. É uma força mecânica, conforme nós estávamos falando. E responde literalmente à espiritualidade, que é uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, em que elas pousam ou possam a isso se opor. Então, é uma força mecânica. Ele fala realmente das Dioneia, né? E das sensitivas, o que falamos, que tem aquelas reações que de uma certa forma aproxima do animal. Mas é verdade que é um vegetal. Juarez coloca: você quer dizer que o ser inteligente fora os elementos dos reinos da natureza até chegar ao hominal? Nós vamos chegar lá, e sim. Ele foi constituído um princípio inteligente, né? Esse princípio inteligente, porque tudo no universo se encadeia, Juarez, e esse princípio inteligente foi criado simples e sem conhecimento, de forma linear, para chegar ou caminhar do átomo ao arcanjo e receber o selo da inteligência. Aí é onde estaremos no mundo dadivoso aos celestes. Todos nós vamos chegar lá sim, não porque queiramos, mas porque Deus nos criou, ou seja, nos criou esses instintos, esses princípios inteligentes, para sermos determinado dia espírito. E a espiritualidade, ou o espírito, vai receber essa cognominação nesse viajor, nesse estágio do átomo ao arcanjo, quando estiver no reino hominal. Aí sim, ele vai, como diz a própria Joana de Ange, espiritizar, qualificar, espiritizar e humanizar, né? Na ordem certa, espiritiza, humaniza e qualifica. Pois bem, dando sequência aqui. Nos mundos superiores, as plantas, elas são superiores. Os animais são superiores. E não significa, meus senhores e senhoras, que o reino hominal
começou aqui no orbe Terra. Normalmente foi em mundos inferiores à Terra, em mundo primitivo, porque na escala ascensional ou na escala de perfeição nós estamos no segundo estágio. Vamos, pelo menos no que refere à evolução relativa, ainda tem mais 3 mundos a galgarmos. Vamos recordar? Os mundos primitivos, aonde praticamente existe o mal. Não existe bem. A pessoa vive praticamente para morar, para viver, para dormir, para alimentar. Já no mundo, no segundo estágio que nós estamos, o mal supera o bem. Ou seja, na Terra ainda tem mais mal do que bem. É o mundo de prova e expiação. Já estamos adentrando, isso já tem mais ou menos muitos anos, né? Mais de 200 anos ou 300, que estamos adentrando no mundo de regeneração. O que constitui esse mundo de regeneração? Esse mundo de regeneração é onde o mal é igual ao bem. Tem bem, mas tem mal também. Então, quando estiver instalado, e várias pessoas já existem aqui regeneradas. Depois vamos para mundos felizes. Esses mundos felizes, o bem é superior ao mal. Então, vai haver mal? Sim, há mal, mas com menor intensidade. Então, o bem prevalece, mas ainda tem mal. Para, nos últimos dos mundos, termos os mundos dadivosos ou os mundos celestes, onde conseguindo, operam, existe tão somente o bem, a felicidade. Ali somos designados assessores de Deus, né? Braço direto, e trabalhamos copartícipe na criação do universo com Deus. Então, esse é a nossa evolução. E o próprio Livro dos Espíritos, em vários locais, mas especificamente na questão 540, ele diz no final dela lá que nada, aquilo que nós achamos que é uma injustiça, aquilo que nós achamos que é um descompasso, nada ocorre por acaso. Tudo se encadeia do universo, do átomo ao arcanjo. Os animais e os homens é um dos tópicos sequentes de nossos estudos. Se, pergunta Kardec, a espiritualidade, pelo que toca à inteligência, compararmos os homens e os animais, como é que fica esse relacionamento? Comparando a inteligência dos animais para o homem, é uma distância tal qual a inteligência do homem a Deus. Essa é a distância. E até porque, para os animais, nós somos Deus. Assim como os espíritos, notadamente nos primórdios do mundo, entendiam, né, os espíritos encarnados, que entendiam que aquelas manifestações espirituais eram manifestações divinas. Tanto é que existia ou predominava o politeísmo. Deus das águas, Deus do trovão, Deus da fartura, Deus da colheita, Deus da beleza, Deus do amor, e assim sucessivamente. Assim são os animais. Para nós, para eles, nós somos deuses. Juarez coloca lá, então simples poeira se transformaria nesse ser inteligente. Nós vamos posteriormente falar, não que a poeira, que o átomo, que uma cobra, que um elefante, que um gato, que uma simples minhoca vai ser o espírito futuro. Naturalmente, aquele princípio inteligente passa em estágio, observa que nós estamos dizendo, em estágio, por aquele reino. Ele passa, porque o João de Barro sempre vai ser o João de Barro, a minhoca, o elefante, o cachorro. Mas para aí, Décio, se você está falando assim, você, de uma certa forma, está afirmando que Deus criou um determinado princípio inteligente e o mesmo fica estabilizado naquele reino. E não é. A própria espiritualidade nos afirma que há a evolução sequente, de forma racional, sequente, e sequente, né? Porque nós temos a vida eterna, não existe
Fica-se tantos meses, anos ou séculos naquele... como a cobra, por exemplo, depois você passa para um elefante, passa para um cavalo, até porque os os princípios inteligentes de cada reino da criação, de uma célula, do animal, de um cavalo, ele não vai reencarnando em animais sequentes. Ou seja, a cobra, o princípio inteligente da cobra não sai da cobra e reencarna num cavalo. O cavalo não reencarna no elefante. Então, os reinos, os princípios inteligentes criados por Deus, repetimos, sem conhecimento, de forma linear, eles vão evoluindo. E dentro da própria materialidade, você percebe, Juarez, que pega o átomo mais simples da escala, o hidrogênio, que tem um elétron só, dando volta em volta do seu nêutron. Você pega um rádio, tem 234 elétrons, e tem, naturalmente, outros elementos químicos que me fogem aqui, uma vez que eu tenho dificuldade com química, mas o rádio, ele tem 234 elétrons. Um cristal é superior a isso. Então, um princípio inteligente saindo do hidrogênio e indo para um rádio ou um cristal, aqueles elétrons girando em torno daquele elemento, ali demonstra uma organização muito grande. Então, o princípio está evoluindo. E, como disse o nosso imortal filósofo, ele, como que nós poderíamos dizer, do Espiritismo, coloca aí na área, Leon Denis, gente, o que ele é do Espiritismo? Eu me esqueci agora mesmo, eu lembro. Ele disse que, na verdade, o princípio inteligente pega a dureza dos cristais, a sensibilidade dos vegetais, a instituição, ou a intuição dos animais, a preservação da vida, né, também, para receber o ser da inteligência, da racionalidade, da razão, no ser hominal. Apóstolo, né? Então, Leon Denis foi considerado o apóstolo do Espiritismo. Ele trabalhava desde cedo, não pôde estudar, com muito curso, e já mais velho fez um curso na área de letras e filosofia, e sempre trabalhando com o pai, um autodidata, mas ele era tido, pelo conhecimento que teve da doutrina, e um seguidor muito arguto e leal a Kardec, ele era tido como, se Kardec faltasse, o seu seguidor, o seu continuador. E até isso, Kardec, feita numa reunião mediúnica, ele perguntou ao espírito de verdade, ou um dos espíritos constituído na pleia de espírito verdade, ele disse o seguinte, perfeitamente, pode sim, você. Ele disse o seguinte, olha, mas eu quero saber, eu estou numa missão aqui, eu em termos de saúde, eu sou um cardiopata, eu tenho problemas de coração, e se eu morrer, e como de fato morreu com problemas cardíacos, né, com um aneurisma cerebral, mas o que é um aneurisma cerebral? Rebentou o vaso do cérebro, não é um AVC, que também não deixa de ser. Então ele morreu do coração, e ele falou, e se eu falir na minha missão, não der conta? A espiritualidade falou, ninguém retrocede o que a divina providência quer colocar a humanidade nesse momento atrasado, né? Quando da efervescência do positivismo. E o nosso amigo Arnaldo até falou no positivismo francês, na sala, na rádio, que ele ministra lá em Minas Gerais. Ele falou relativamente a isso. Então, veja bem, Leon Denis ia ser o sucessor. Por quê? Porque a nossa doutrina veio no momento certo, na hora certa, e complementada. Kardec lançou as suas bases. Bom, fulano de tal é muito radical, é muito ortodoxo, é muito conservador, não quer aceitar nada fora de Kardec. Kardec, ele lançou as bases iniciais.
ele lançou as pedras vestibular. Compete nos espíritos a trabalhar a doutrina e efetivamente dar sequência. Mas o certo é que, se formos pegar ao pé da letra, se formos pegar lá dentro, nós não sabemos o que Kardec, tudo o que Kardec diz. Tem uma parte laboratorial que pouco é estudada, notadamente nos centros espíritas, associações de espiritismo, pouco estudado. A Revista Espírita, que foram 136 volumes, de abril de 58 a 69. É um laboratório. Como assim laboratório? Kardec, normalmente, quando tinha algum assunto, por exemplo, esse que está sendo objeto de estudo hoje, relativamente à evolução animal, que o próprio Kardec falou pouco, Leon Denis falou mais, e outras obras subsidiárias, de Delane, do próprio André Luiz, Emmanuel, sobretudo André Luiz, deu algum arrefecimento, deu alguma luz, dirigiu fachos esclarecedores, né? Então, não que está complementando Kardec, mas está orientando alguma coisa, porque se Kardec em 14 anos falou muita coisa, mas era impossível falar tudo. Arnaldo Ramos faz um questionamento aqui. Então a evolução ocorre em determinados grupos por estágio. Ele pergunta, sim, Arnaldo, ela ocorre de maneira sequencial em todos os grupos. Assim como há uma evolução no princípio inteligente que anima uma célula, já um chimpanzé que está numa escala evolutiva, pelo menos rumo à escala hominídea, muito além, também sofre. Não que essa evolução sofre especificamente dentro daquele grupo. O princípio inteligente estagia naquele grupo. Há aquele estágio. Veja que eu não estou falando em espírito errante, porque os animais não têm, os espíritos dos animais não são espíritos errantes. O que é espírito errante? Notadamente tem pessoas aqui que não são espíritos errantes, não são aqueles espíritos que erram, ou seja, deixam de fazer a coisa certa, mas erram no sentido de estar em determinado ponto e intermediar uma encarnação a outra. É naquele errar, é naquele transcender que ele idealiza, planifica e faz o seu planejamento para a sequente reencarnação. Então, todo espírito fora da carne, ou seja, todo espírito desencarnado, ele é um espírito errante. Tem, naturalmente, dentro do próprio movimento espírita, que diz que espírito errante são espíritos sofredores. Não necessariamente. Pode ter espíritos lá nos mundos felizes que já estão praticamente só obrando no bem, fazendo e praticando aqueles 3 princípios da caridade, que é a beneficência, indulgência e perdão, e nem por isso deixam de ser chamados espíritos errantes. Então, Arnaldo, as evoluções, os estágios, vai passando a cada grupo. E em cada mundo, esses animais são mais puros, mais perfeitos e mais evoluídos. Mas nunca, em qualquer mundo, esse princípio inteligente é superior ao espírito. Porque, como vimos, o espírito no reino nominal, ele recebe o selo da inteligência através do raciocínio, da razão, do livre-arbítrio, através da implementação do seu conhecimento naquela ala Y ou X, ou seja, utilização do livre-arbítrio. Ali sim ele espiritizou. Ele espiritiza, humaniza e qualifica segundo o que Joana de Ange diz. É a nossa própria doutrina. Ela é filosofia, primeiro ciência, né? Comunicação com os espíritos, filosofia, questionamento
e religião, ou a condição moral do desdobramento. A Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e irmandade. Veja que tudo está nessa tríade fortificadora, nessa tríade que nos remete à evolução. Mas para aí, Décio, você falou há poucos instantes em mineral, falou em vegetal, falou no reino nominal. Existe até um reino, Kardec não o nominou, mas tem um reino entre os animais, entre os vegetais e os animais, que são elementais, que são aquilo que vocês viram a Xuxa falando: oh, eu acredito em duende, eu acredito em saci, eu acredito nos pequenos anões, né? Então Kardec designa umas 4 ou 5 questões relativamente a esse reino elemental, muito embora não fica qualificado como reino, mas há uma passagem. Então, são os elementos que faz a ligação do reino vegetal ou animal. Ou melhor, do animal ao hominal, tá? Do animal para o hominal, não do vegetal. Muito bem. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? O animal não tem livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio. Tanto é que, para ser médium, a espiritualidade falou que todo aquele que, de uma maneira geral, sofre a influência da espiritualidade é por si só médium. Porém, denomina-se médium aquele cuja característica é de forma, a partícula alternativa, né? Porém, mais contudo, é o que efetivamente a gente quer dar rumo à prosa, é o que efetivamente vai ser a conclusão. A Sil é uma boa pessoa, mas ela não educa muito bem Felipe e Mariana. Tudo bem, no momento em que eu falo que ela é uma boa pessoa, isso aí é só para fortificar, mas ela não educa. Eu quero, na verdade, falar que ela não está educando muito bem Felipe e Mariana. Então, tudo que nós falamos depois do mais é o que efetivamente Kardec falou, que médium é aquele que, de uma certa forma, tem de maneira contundente, ou seja, 24 horas, porque, ademais, são rudimentos mediúnicos, mas aí já é outra área do estudo. O animal, ele tem a percepção espiritual, tanto é que Balaão, montado em sua mula, num determinado trieiro ou corredor, a mula pressente a presença de um espírito, refuga. Refuga aqui, meus irmãos, significa não vai para frente nem para trás. Ela fica paralisada. Ela percebeu, foi influenciada pelos espíritos. Ora, então é médium. Não. Mas ela não sabe passar para frente. Então, para ser médium, você tem que ser influenciado e comunicar ou passar a outrem aquela comunicação. Para aí, Décio. Mas ela refugou. O fato de ela não ir para a frente, ela está manifestando a presença dos espíritos. Mas é a manifestação lógica com coerência, né, meus irmãos? Então, é por isso que os animais não são médios. Mas isso é um outro estudo. A alma dos animais, por exemplo, Kardec pergunta se eles podem, de uma certa forma, escolher o outro animal que ele vai reencarnar. Não. As reencarnações são abruptas, quase automáticas, e quem as faz são espíritos, são nós. Eles são um princípio inteligente. Nós, espíritos, muitas vezes, conforme a evolução que estamos, ficamos, digamos, com X categoria, com milhares ou milhões de espíritos, e fazendo esse processo administrativo, né? Fazemos a reencarnação ou trabalhamos na administração daquelas reencarnações quase que automaticamente. Já não ocorre com o ser humano, com o espírito, porque nós planejamos, nós, quando é possível, executamos aquele planejamento no mundo reencarnatório a posteriori. No mundo reencarnatório a posteriori. Mas para aí, Décio. Lá nós não evoluímos. Então é muito prático ficar sentado nas nuvens lá, etc., ouvindo aquelas músicas extraordinárias, tomando fluidicamente aquela água regeneradora, vendo as coisas de tais forma ultra boas. Para que nós vamos entrar na carne? Mas porque, mesmo evoluindo no plano errático,
é preciso, é necessário, mistério se faz voltarmos à carne, ou seja, reencarnar, para colocarmos em prática aquilo que de uma certa forma planejamos. Deixa eu olhar a área de texto aqui, porque eu estou olhando para a câmera. Osmar, Arnaldo Rampa, só precisamos entender que essa programação pode ser... bom, o Osmar coloca lá em cima, a programação reencarnatória é feita na erraticidade? Justamente, como o próprio Arnaldo explica aí, ô Francisco, ela é feita na erraticidade. Você brigou extraordinariamente com a sua segunda esposa, ou mesmo a primeira, vocês não tiveram, e lá vocês fizeram o planejamento para vir constituir uma família de 3 ou 4 filhos, vocês estiveram casados alguma coisa em termos de 12, 10, 5 anos, e foram por desentendimento ao pugilato, inclusive. Ou seja, separaram, brigaram, briga de soco, inclusive, separaram. Na erraticidade você encontra lá, pois é, ô Marilda, nós brigamos, nós temos que aparar essas arestas. Vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar, você o primeiro casamento, você vai casar. Lá, a hora que você tiver com 38 anos ou 42, eu vou te encontrar numa festa assim, assim, assado, e nós vamos casar. E nós vamos ter mais outro filho. E vamos. Então veja aí o que ocorreu, ô Francisco. Ocorreu que houve um planejamento. Mas aí também ocorre, Francisco, que eu sou cabeça dura. Eu não dou certo e não quero, e estou satisfeito lá em cima, estou trabalhando em processos outros que também me remetem à evolução. Fala o seguinte, não, eu não quero reencarnar não, mas aí a espiritualidade ou a divina providência, normalmente isso aí fica a cargo da espiritualidade. Qual a espiritualidade? Aquelas que já galgaram um mundo superior, o mundo dadivoso, o mundo celeste. Fala, não, meu caboclo, você vai lá, você vai fazer isso. Chama-se reencarnação compulsória. Você vem a ferro a fogo, você não está querendo não, mas vem a ferro a fogo. Estamos quase terminando, gente. Aqui tem uma questão aqui do Arnaldo. Arnaldo pergunta, Décio, desculpe, existe uma corrente de exposição da doutrina espírita de que nós planejamos a reencarnação, por isso meu singelo alerta a respeito disso, que nós, você quer colocar que nós não a planejamos? Veja bem, de todo jeito, meus irmãos, as obras são claras, a reencarnação ou encarnação, ela é literalmente planejada. Quando nós, pelo estado evolutivo, não temos por si per si condição de a planejarmos, a espiritualidade de luz, ou os espíritos dito anjos protetores, anjos guardiões, espíritos que nos acompanham por 1, 2 ou dezenas de reencarnação, a fazem. Ou seja, eu não faço por mim mesmo. Então, há um planejamento que eu tenho que seguir. E aí é dito reencarnação compulsória. Então, para fins de estudos, vamos fechar aqui que até a reencarnação compulsória, ela é planejada. Pode não ser por mim mesmo, como espírito, uma vez que eu não estou naquele estágio de bem melhor decidir. Mas os espíritos, meus tutores, os espíritos, meus guardiães, fazem isso por mim. Fechou, né, Arnaldo? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não, não conhecem. Como nós também vamos conhecer, dado ou quando nós estivermos no ápice. Praticamente, o espírito, ele simplesmente, ele imiscui, mistura, ele quase não diferencia do espírito, porque nós não sabemos a origem do espírito, e nem de Deus, né, meus irmãos? Ontem, lá na sala, o nosso amigo Said estava até falando, e nós formulamos um questionamento lá. O espírito, nesse processo evolutivo, ele vai tornando o seu perispírito,
o mobile, né, conforme diz Herculano Pires, a roupa física, cada vez tornando-se mais etéreo, até que nos mundos celestes e dadivosos ele está tão etéreo, tão diáfano, que de uma certa forma imiscui, aparenta muito o espírito, você não sabe. Pois bem, mas a cada mundo o espírito pega o perispírito daquele mundo, do fluido cósmico ou do fluido universal daquele mundo. E a nossa pergunta estava lá, justamente eu a fiz até para dar, não assim relativamente a eu ter dúvida, para dar dar um subsídio ao Juarez e ele ter a oportunidade de explicar ao grupo. Nós fizemos o questionamento: qual a única condição que nos é colocada e que nós sabemos que o perispírito volta ao todo universal de onde veio. Parece dar até assim um sinônimo de panteísmo, né? O rio nunca retoma a fonte, o rio, as suas gotas caem no mar, né? Então perde a individualidade. Mas o perispírito volta ao todo onde ele veio quando a mudança do espírito de mundo. Se eu estou aqui, vou para Marte, o meu espírito, esse meu, entre aspas, né, porque eu em si sou espírito, constitui do fluido universal de Marte a sua composição semimaterial, perispirídica, e adentro aquele mundo. Mas aí, ao eu sair da Terra, a parte material, ou semimaterial, ou matéria quintessenciada, como queira, volta para o fluido cósmico, ou o fluido universal do orbe Terra, né? E eu vou pegar o do orbe Mar. Essa é uma das únicas condições que até agora sabemos, né? Que foi porque, meus irmãos, nós não sabemos o que é Deus, sabemos o que ele não é, e o que é o Espírito. A sua origem nós não sabemos. Nós sabemos só a partir do perispírito. Por isso que muitas vezes foi respondido a Kardec posicionamentos bastante divergentes e espíritos lá que se diziam que eram um espírito de luz, e inclusive pelo teor das mensagens altamente elucidativas, mas paradoxais, não confrontando uma com outra. Professor Luciano, seja bem-vindo. Se não está ouvindo, né? Mas então, fechando, meus amigos, até porque nós estamos falando 47 minutos, o nosso propósito é 45. De onde tira os animais o princípio inteligente? Porque eles têm um princípio, vimos que tem um princípio inteligente, eles tiram esses fluidos também do fluido de onde vem esse fluido que constitui o nosso espírito, do próprio fluido universal. Evidentemente, eles têm tão somente o instinto da preservação e uma inteligência tosca, não utilizando racionalmente o livre-arbítrio, que constitui uma inteligência mais aprimorada. Meus irmãos, nos estudos próximos do livro dos Espíritos, nós vamos estudar a parte metempsicose. O que é isso? A metempsicose seria a reencarnação de você, espírito, num princípio inteligente de um animal. Por exemplo, lá na Índia, pode muito bem, dado o que você obrou, dado o que você fez para o bem ou para o mal, você pode vir como um elefante, pode vir como uma mosca, pode vir como um animal qualquer. A gente tem que respeitar? Tem. Porém, a nossa doutrina é uma doutrina evolucionista. Não se admite retrogradar, ou não se admite, vou usar um adjetivo que não existe, a involução. Você não pode evoluir. Se você está na escala hominídea, você não pode voltar a ser um cão, um cachorro. E lá nós vamos estudar isso e dar mais sequência. Até essa metempsicose estava programada para hoje, mas em função do tempo não foi possível. Há algum questionamento, meus irmãos, antes da gente passar para a Sil para fazer o encerramento? Há algum questionamento? Eu sei que questionamento tem vários, especialmente um termo palpitante, extremamente comovente. E só quem não tem questionamento são as mentes pífias, as mentes, né,
Obtusos é aquelas mentes que não querem evoluir. Dúvidas tem, mas eu digo assim, alguma dúvida mais atroz que está assim te machucando, que a gente pode de uma certa forma esclarecer? Muito bem. E não tendo, eu vou passar para a nossa amiga Sil. Gente, mas que coisa. Tivemos novamente problema na prece final. Na prece inicial, o Juarez, até eu brinquei, teve problema, porque a voz dele estava tão baixinha e tão longe. E o interessante é que não foi só eu que percebi, Wagner L. e outras pessoas estavam falando. Agora com a Sil. Mas eu vou usar até as palavras do Frystone. O Paul Talk tem isso, né? Tem essas coisas. Meus irmãos, então, eu farei a prece final. Ó meu Senhor, meu bom Deus, nos ilumine, nos ajude, que nesse momento elevamos os nossos pensamentos à parte mais alta do universo, pois simbolicamente é nesse local que há os bons e amoráveis espíritos. Agradecemos ao Criador e ao mesmo tempo louvamos, sobretudo por estarmos aqui nesse orbe e podermos resgatar os nossos débitos contábeis naturalmente de uma vida anterior, de desajuste, de distanciamento da virtude e aproximação ao vício. Então aqui nós temos a oportunidade, é bem verdade que ninguém veio para sofrer, mas temos a oportunidade de nos redimirmos e entabular novo processo evolutivo. Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade aqui presente vá em cada casa, promova uma redoma protetora, sobretudo quanto a esses maus espíritos obsessores, e que nos impulsione sempre ao propósito de bem servir. Coloque uma água aqui agora, meus irmãos, e aqueles que não colocaram a água para fluidificar, pode pegar depois, 4 ou 5 segundos, vibre positivamente, porque terá o mesmo efeito. Solicitamos, Mestre Jesus, que, diante da espiritualidade aqui presente, autoriza a fluidificação da mesma, promovendo um bálsamo, alterando molecularmente a sua estrutura e tornando-a mesmo um remédio que debelará os males físicos e espirituais conforme o nosso merecimento, pois vós muito bem sabeis. Meus irmãos, muita luz, muita paz, um abraço de várias voltas. Estaremos aqui novamente quarta-feira que vem. Muita luz e paz e muito obrigado. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Vou colocar uma pequena música e vamos saindo naturalmente. Minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho,